Pronto. Dá mais ou menos 10 minutinhos aqui de intervalo por conta da gravação mesmo. Ver que, quando estiver terminando essa aula, eu vou fazer um printzinho aqui da tela para a gente ver quem está participando, só para eu poder organizar a minha frequência, tá? Eu olhei na aula passada, vejo pelo grupo as pessoas que estão participando. E vou falar outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. Quando terminar a próxima aula, no dia 4, e aí eu coloco, a aula é dia 4, a gente vai fazer a avaliação, né, a atividade avaliativa mesmo do conteúdo, que é de onde eu vou tirar nota. Toda vez que eu deixar uma atividade para vocês, essa atividade, ela vai complementar a nota final, tá? A participação de vocês, as atividades que vocês vão respondendo e vão me enviando, e junto com essa nota de atividade que eu vou passar para vocês lá no finalzinho da nossa aula. Então, vamos lá. Nós estávamos falando sobre a diversidade. Então, essa diversidade, essa valorização da diversidade, eu quero que vocês fiquem atentas a ela em relação à individualidade de cada um. Nós vamos encontrar diferentes formas de se mostrar esse aprendizado. Tem uns que têm mais facilidade para mostrar na escrita, outros na fala, na interpretação, na organização, no poder de liderança. Então, são subjetividades. Aqui a gente está falando de crianças. E quando a gente está falando de crianças, a gente está sempre... Tem alguém com dificuldade de entrar, gente? Ei, Kiara. Kiara. Vou mandar novamente o link. Ela perguntou se eu tinha conseguido tratar. Pronto. Tá tendo interferência no áudio, não, né? Tudo certinho. Tá, não. Vamos lá. Resolução de conflitos. Ajudar essa criança a ter o discernimento na hora de resolver as situações que vão surgindo. Isso vai servir para a gente, isso vai servir para eles também. Essa resolução de conflitos, na discussãozinha que se tem de pegaram a minha caneta, pegaram a minha borracha. A Kiara, é a Kiara, né? Esqueci. Não, eu sou boa assim com nomes. Então, quando a gente fala, deixa eu ver se quem estava com dificuldade para entrar conseguiu entrar. A Mariana conseguiu entrar? Ainda não, ela colocou que está com dificuldade para conseguir entrar. Então, essa resolução de conflitos, a gente vai encontrar de várias maneiras, né? Me chamou de feia, me chamou de gorda, pegou minha caneta, pegou a minha borracha, jogou meu caderno no chão. A forma que a gente vai conduzir essas situações, a forma que a gente vai mostrar para essas crianças como elas devem conduzir essas situações, é uma questão de necessidade de desenvolvimento de competência. E nessas competências é interpessoal, porque ela é individual. Ela vai ser individual e ela vai servir para situações, tanto no ambiente de aprendizagem da escola, como da vida. Liderança, olha aqui, ó, mais uma capacidade, uma competência que eu tenho que analisar e observar nas crianças, o poder de liderança, de organização, adaptação. Outra coisa importante que eu vou destacar aqui e colocar em negrito. Tá aqui, ó. Adaptação. E empatia. Agora, meus amores, vamos aqui para essa palavra. O que é que vocês entendem por empatia? O que é eu ser empático com o outro? Como é que eu vou mostrar isso para os meus alunos? Deixa eu ver aqui. Aquela história da dor do outro doer em mim um pouquinho. Eu me colocar no lugar do outro. São várias situações em que a gente vai ter que mostrar para essas crianças a questão da empatia. Quando vem esses últimos aqui, ó, resolução de conflitos, liderança, adaptação e empatia, são pontos, são competências que precisam realmente ser trabalhadas.
Porque a gente não dá valorização somente, claro, nós estamos lá para dar conteúdos também, para ensinar, mas a gente precisa mostrar que eles podem ser pessoas melhores. E muitas vezes a gente consegue resolver conflitos maiores que saem do pequeno grupo, que é o de sala de aula, para o grupo maior, que é de sociedade e família. Então, quando eu mostro esses 4 últimos aqui, ó, as últimas 4 competências, deixa eu pegar minha canetinha aqui e riscar um pouquinho, ó. Resolução de conflitos, liderança, adaptação e empatia. Eu certamente vou estar formando pessoas melhores. Eu vou estar direcionando esse conhecimento não só para a parte do conteúdo, do currículo, mas como desenvolvimento humano. E isso é muito importante. Fazer esse toque no conhecimento quando eu trago para perto também pela afetividade. Mostrar para a criança que ele deve se colocar no lugar do outro para viver certas situações. Porque às vezes a gente não tem a dimensão do que aquilo pode estar afetando o outro se eu não consigo sentir. Então, essa empatia ela é muito importante, certo? Borrachinha, apagando. Espaços e arranjos. Considerando-se a interação como primordial para o desenvolvimento humano, a interação, a integração entre conhecimento e sentimentos, afetividade. A forma como se organiza um ambiente escolar deve prever em sua formação, em sua maioria, o arranjo semiaberto. O que é que a gente vai entender aqui por arranjo semiaberto? Precisamos observar que nada é um circuito fechado. A gente idealiza, a gente planeja e depois vai executar. Durante a execução, várias coisas podem acontecer. Boas, melhores do que a gente planejou, ou ruins, não tão boas quanto a gente planejou. Então, esse arranjo aberto é a gente estar aberto para essas adaptações, essa reestruturação. Nada é um sistema fechado. Temos sim que fazer nossos planejamentos antecipados para prever mais ou menos como as coisas vão correr. Mas, de repente, se não foi daquela forma, eu tenho que aprender a contornar. Então, esse arranjo semiaberto ele deve ser valorizado, pois este arranjo proporciona interação, acolhimento, segurança e fomenta a autonomia, a liberdade de escolha e a brincadeira. Esse espaço semiaberto, ele precisa ser reajustado, reorganizado. Como assim? Na mesma sala de aula, em que eu vou trazer o conteúdo que eu preciso dar no dia, eu escolhi, deixa eu pensar aqui, traços, né? A gente está lá no quadro somente com esses traços. Agora, vamos pegar uma corda. A sala está com as cadeiras dispostas, uma atrás da outra, na forma tradicional. Enfileiradas, uma atrás da outra. E eu vou querer fazer um trabalho agora que vai ser mais interativo. Ah, mas eu não posso desorganizar essa sala. A sala tem que se manter do jeito que ela está. Mas eu posso pegar cordas, posso pegar cabos de vassoura, abrir essa sala, colocar em semicírculo, mudar todo esse arranjo de sala de aula, esse espaço que está ali disponível para mim e mudar totalmente a dinâmica da aula e não sair do conteúdo. Então, ali eu tenho liberdade de escolha, eu tenho autonomia, eu vou acolher essa criança. Ano passado, eu estava com umas turmas de 4º ano ensinando língua portuguesa. E muitos dos meus alunos não tinham o livro o paradidático, né? Eles não tinham o paradidático. E aí, como é que eu ia fazer se eu sabia que eles não tinham? Muitos diziam assim, tia, eu não tenho livro. Eu marcava a data da aula, a gente trabalha o paradidático bimestral, né? Para fazer na prova bimestral, e eles me diziam que não tinham livro. Eu ia para a sala de aula, colocava todo mundo em semicírculo, afastava as carteiras e sentava no chão com eles. Essa escola em que eu trabalhava ano passado, todas as salas são com câmeras, né? E não tem carteira para professor, e a gente ficava de pé a aula inteira, e quando tinha essas aulas, eu sentava no chão com eles, né? Levantava a bata, sentava com eles. Era uma forma de trazer eles para perto de mim e fazer com que todos eles participassem da aula, porque aquele minuto, eu vou contar a história, a gente para comentar a história, mas eu só posso fazer se vocês tiverem atenção no que eu estou fazendo. Eu tirei aquele espaço tradicional de tirar só aquela parte do livro, do capítulo, mandar para ler em casa, fazer uma atividade.
porque muitos iam para a internet pegar esses resumos. E quando a gente tinha essa interação, todo mundo teve a mesma oportunidade de ver o paradidático, né, de conhecer a história, de participar das discussões dentro de sala de aula sem sair do conteúdo. Deitava um pouquinho, mas quando eu observava que eles estavam começando a querer assim deitar mesmo, né? Vou deitar e vou relaxar, aí já tirava a atenção. Isso a gente vai reestruturando, vai reorganizando esse espaço. Então, esse arranjo, ele é semi-aberto. Eu tenho uma estrutura preparada, que é esse modelo que eu tenho preparado de sala de aula, mas que eu vou reestruturando de acordo com as minhas necessidades. Tudo bem? A escola deve priorizar esse tipo de arranjo na sala de aula e em todos os espaços externos. Assim como a gente já falou, que todo o espaço que a gente tem no entorno da escola, dentro da escola, ele pode sim se tornar um ambiente de aprendizagem. A gente vai ver um pouquinho de cada um. Ambientes de aprendizagem e suas funções. Todos os ambientes constituídos para as crianças devem atender 5 funções relativas ao desenvolvimento infantil. Identidade pessoal. Como? Essa criança consegue se reconhecer. Aqui, meus amores, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa muito recorrente e eu queria muito que vocês me dessem uma opinião, que vocês falassem alguma coisa, ou no chat, ou ligassem o áudio rapidinho só para me falar. A questão do gênero trabalhado. O gênero da pessoa, né, da criança. Que aí a gente começou a ver a questão do gênero com uma forma mais aberta. E aí a gente olha para a criança e não consegue determinar, mas vamos para o adolescente, né? Criança, adolescente. A questão do gênero, das crianças que não se reconhecem naquele gênero, a questão do banheiro, que é mais importante aqui. Eu tenho banheiro masculino, eu tenho banheiro feminino. A criança que não se reconhece no gênero de nascença dela, como é que ela vai agir, como é que a gente vai agir? Eu, enquanto professora, estou me questionando muito em relação a isso. Porque eu tenho banheiro masculino e eu tenho banheiro feminino. E a identidade pessoal dessa criança que não se reconhece, que não se sente à vontade nem no banheiro masculino e nem no banheiro feminino, como é que a gente vai agir? É uma questão de espaço, de ambiente, de educação, de como ela vai conviver com as outras colegas, com os outros colegas, outras crianças, e como é que a gente vai, numa situação como essa, resolver o conflito. O que vocês me dizem sobre isso? Professora, só conversando, né? Aí tem que ir psicólogo para saber se vai usar o banheiro feminino ou masculino, porque tem outra opção, né? Não é uma questão bem delicada? Muito, muito delicada. Eu tenho me deparado com situações como essa, e assim, eu sempre falo que eu sou muito aberta em relação a isso. Eu tenho filhos também, né? Tenho 2 filhos. E tento sempre ter minha mente aberta para todas as situações que a gente não sabe, né? Mas quando eu me deparo assim com crianças e adolescentes, eu realmente, a questão do psicólogo, e a gente tenta às vezes ser um pouquinho, porque na hora que a situação está acontecendo, é a gente que está lá naquele momento. Vai ser chamado o professor que é o mais próximo, vai ser chamada a coordenação, vamos. Isso, a identidade da criança, ela tem que ser respeitada. Hoje tudo é questão de processo, né? Tudo a gente abre um parêntese para não falar demais, para não atingir o outro de forma que não seja empática. Então, são questões, esses ambientes que são constituídos para as crianças devem entender essas funções de identidade pessoal. Então, aí a gente vai ter que trabalhar a nossa cabeça e o espaço também. Ah, um banheiro prioritário? Não sei. Vai ser questão da conversa mesmo, Jusileide, para a gente chegar assim num acordo como é que isso vai funcionar. As competências, a gente já falou de todas as competências anteriormente, tanto as cognitivas quanto o interpessoal. Oportunidade para crescimento, desenvolvimento dessa criança. Quando a gente fala de crescimento, é principalmente o crescimento emocional, a parte cognitiva mesmo, porque o crescer é natural. Sensação de segurança e confiança. O espaço desenvolvido, o ambiente em que ela vai adentrar, tem que trazer para ela a confiança de que ela está num lugar conhecido, um lugar que é comum para ela. Que aqui é um espaço realmente em que ela vai se desenvolver, tanto na mentalidade dela, no conhecimento, quanto no desenvolvimento emocional.
Criou barreira em relação à escola, a primeira coisa é desistir, é não estar motivado para estar nessa escola, nesse ambiente de aprendizagem. Não vou trazer só o nome escola, mas ambiente mesmo. Oportunidade de contato social. E aqui a gente volta para uma nova situação, aliás, para aquela situação em que eu falei de grupo menor e grupo maior. Quando a mãe vai colocar a criança na escola, lá no infantilzinho, a primeira coisa que ela diz, maternal infantil, ela vai para ela interagir com outras crianças. Desenvolvimento em relação a pegar numa caneta, a pegar num lápis de cor, a se organizar em relação a isso, ela consegue fazer em casa com outras pessoas que tenham esse tempo, essa paciência para fazer. Mas a primeira coisa que ela vai dizer é para que ela interaja com outras crianças. E a partir daí ela tem todo o seu desenvolvimento alavancado. O emocional, o partilhar, o compartilhar, o dividir, o interagir de verdade. Oportunidade de contato social. Então, nesse ambiente de aprendizagem, é preciso ter o foco em todo esse desenvolvimento. Identidade pessoal, na competência, as competências são as cognitivas e interpessoais que a gente acabou de ver, oportunidade para o crescimento, sensação de segurança e confiança e oportunidade de contato social. Grupo menor na sala de aula, grupo maior com a sociedade. Aí na identidade pessoal aqui, para falar tudo separadinho, né? A personalização do espaço da sala de aula ganha grande importância, pois ao promover espaços familiares à realidade das crianças e adolescentes, estamos dando-lhes a oportunidade de desenvolver sensações de pertencimento a esse lugar, que é deles por direito. Desenvolvimento de competências. É importante que os materiais estejam ao alcance das crianças e dos adolescentes e que eles participem da organização. Aqui, eu chamo a atenção para uma coisa. É importante que os materiais estejam ao alcance das crianças e dos adolescentes e que eles participem da organização. Mas se em casa eu deixo a criança pegar todo aquele material, todos os brinquedos, espalhar pela casa inteira, e lá eu deixo e só digo assim, ó, deixa que o fulano organiza. Eu estou ensinando para essa criança esse desenvolvimento de competência de organização? Ou deixa aí que a mamãe organiza depois. Aí chega na escola, ele deve juntar o material que ele usou para brincar. Ele deve juntar o material que ele usou para fazer a atividade. O que ele vai dizer se em casa ele nunca tem esse trabalho em equipe que a gente falou lá um pouquinho atrás? Ele vai estar organizado para isso, ele vai estar se sentindo, fazendo parte desse grupo, ele vai dizer assim, na minha casa eu não faço, ou eu não vou juntar, não. Quando a gente fala de trabalho em equipe... Ele vai dizer isso aí mesmo, professora. Na casa dele não deram essa educação, dele pegar e devolver ao mesmo lugar, né? Aí no colégio ele vai querer fazer o mesmo. E assim, eu falei para vocês do exemplo do meu aluno que fez o xixi na garrafa, né? Na aula passada eu falei, né? Uhum. Quando a gente chamou a mãe para comunicar, né? Que a gente achou assim, eu até hoje, gente, quando eu falo sobre esse assunto, quando eu dou esse exemplo, eu não me acostumei com essa ideia, né? Não, na minha cabeça eu não consigo nem visualizar. Aconteceu na minha sala, mas eu não vi, então eu não consigo visualizar. E quando a gente chama a mãe, que a mãe diz assim, quando a gente vai viajar, por exemplo, no carro ou no ônibus, a gente não vai ficar parando de instante em instante para ele fazer xixi. A gente diz, ó, faz xixi na garrafa. O que foi que ele fez? No dia em que ele estava em sala, que ele não pôde sair na hora em que ele pediu, ele fez xixi na garrafa. E aí a mãe só confirmou. Tem um trabalho em equipe? Não. Não teve o trabalho em equipe. Não vai ter um trabalho em equipe. É sempre a gente vai estar tentando, a família terceiriza e quando o resultado vem, não é o resultado esperado. Então, quando a gente fala sobre isso, é complicado demais. As relações que a gente está tratando aqui, toda vez eu falo para vocês, ó, estamos idealizando, estamos organizando, estamos estruturando. Quando chegar na realidade, a gente vai encontrar uma realidade diferente do que a gente idealizou, e a gente precisa realmente se adaptar a essa realidade. A organização dos espaços e materiais deve ser acessível à criança e ao adolescente. Aqui,
Tem um errozinho aqui que eu vou consertar. Peraí. Pronto. E ao adolescente, de forma que eles possam manusear os materiais sem a constante ajuda do professor. Próximo, sensação de segurança e confiança. É importante que o espaço por onde as crianças transitam seja conhecido, estimulante e aconchegante, de modo que transmita segurança e tranquilidade para todos que frequentam a escola. Contato social e privacidade. Precisa proporcionar a interação em pequenos grupos para que se sintam encorajados a participar, mas também é necessário disponibilizar espaços em que a interação com um grupo maior ocorra de forma agradável. Bibliotecas, o pátio, né? O pátio para correr, a quadra esportiva, os corredores. Não é o lugar de baderna que a gente está falando. A gente está falando dessa interação social. Do grupo menor para um grupo maior. Durante o recreio, muito dificilmente essa criança fica fechada naquele grupo somente da sala dela. Ela vai estar interagindo. Então, esse espaço deve ser reconhecido para ela como um espaço onde ela vai ter contato social. Ela continua sendo individual, porque ela é um indivíduo com sua subjetividade, mas que ela vai ter contato com outras crianças. Sair do grupo menor, dos pequenos grupos, e passar para um grupo maior. Aí aqui, a organização do espaço como promotor e revelador de aprendizagem. A gente está quase chegando aqui no finalzinho desse módulo, tá? A sala de aula explicita o processo de aprendizagem das crianças e adolescentes, na medida em que ali se encontram informações sobre o que estão estudando. A sala de aula precisa promover um ambiente alfabetizador, um ambiente promotor de identidade e autonomia, com que ela precisa saber tudo o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. As escolhas que ela tem. Tem o material que está à disposição, mas que não é para ser usado. Tem o material que é de uso de grupo e tem o que é individual. O individual, ela carrega junto com ela, o que é do grupo está lá em sala de aula, que vai ser compartilhado. Um espaço de vivência, experimentação e interação. Aqui a gente vai usar esses espaços escolares, esses ambientes, né? A gente tira do espaço e coloca em ambiente, que é um espaço maior. Para desenvolvimento emocional, cognitivo, então a gente tem as vivências e tudo isso vai ser trazido. Esse desenvolvimento depende muito da vivência da criança. A experimentação, o saber se deu certo ou se não deu certo, se aqui vai ocorrer, aqui não vai ocorrer, e a interação com outras crianças. Um lugar de construção de conhecimento. Tudo isso pode ser desenvolvido em qualquer ambiente diferenciado que não seja propriamente a sala de aula. O diálogo e o encontro entre professores, crianças e adolescentes. Cada escola poderá organizar as mesas e cadeiras das salas de aula de forma que considere o aluno como centro das aprendizagens e o professor como detentor de todo conhecimento. É assim que nós temos que ser vistos. Só nós que sabemos de tudo e só nós podemos ensinar, ou como mediadores? Vou abrir aqui e vou colocar em negrito. Olha aqui, ó. Negrito, e vou tentar colocar um pouquinho maior. Tá aqui. Pronto. Observem aqui, ó. Caneta. Cada escola, cada ambiente, cada lugar que você se propor a dar uma aula, a ensinar alguma coisa, poderá organizar as mesas ou o espaço, né, que é todo o material que a gente tem, a mobília, o material didático físico, cadeiras da sala de aula de forma que considere o aluno como centro das aprendizagens, porque ali a gente vai estar para repassar um conhecimento, organizar pessoas melhores, bem desenvolvidas, tanto mentalmente em relação ao conteúdo, quanto em relação ao desenvolvimento pessoal. Considere o aluno como centro das aprendizagens e o professor, nós professores, como mediadores do conhecimento. Estamos ali ensinando e estamos ali também aprendendo. Coloquei aqui até um pouquinho maior para que vocês
Guardem essas informações. Todos os espaços da escola são espaços de aprendizagem. São ambientes passíveis de se aprender alguma coisa. Os banheiros devem ser um lugar limpo e agradável de estar. Quem é que vai conseguir usar um banheiro que a gente já entra na porta e sai? Não estou falando aqui da falta de material assim, professora, tem banheiro que não tem papel higiênico, tem banheiro que não tem sabão, tem banheiro que não tem nem vaso, gente. Tem banheiros de escolas que a gente frequenta que a gente tem a oportunidade de conhecer que não tem nenhum vaso. Torneiras quebradas, não tem água. O que eu vou ensinar para essa criança dentro de um banheiro como esse na escola? Higiene eu não posso ensinar. Limpeza e organização. Cuidado com o patrimônio, seja privado ou seja público. Isso tudo são questões que a gente pode discutir com a criança. Refeitório é um lugar para se alimentar e conviver. Não para jogar alimento no chão, o resto de comida, o lixo em qualquer lugar, o prato que fica lá, o prato, o copo, qualquer utensílio que ele utilizou deve ser reorganizado, deve ser levado. Tem um espaço que eu vou ter que deixar o meu prato depois que eu terminar de me alimentar. O prato, o talher, o copo, o que for. O resto da comida eu tenho um lugar para jogar. Tudo isso eu vou ensinar. O espaço está lá de aprendizagem também. O pátio, lugar para brincar, interagir e aprender. Fachada da escola, espaço revelador de concepções. Observem que cada vez mais as fachadas da escola, as frentes da escola estão mais organizadas, mais chamativas. Paredes e corredores. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês de uma situação que eu falei na aula passada em relação a montar o próprio espaço. Às vezes, quando chega nesse período agora de janeiro, né, ou em julho, a gente vai para a sala de aula para organizar a sala, para decorar a sala com temáticas de bem-vindos. A gente pode sim fazer isso, mas pode deixar um espaço em aberto para que a criança mesma construa esse espaço. Com artigos, com tirinhas, com revistinhas em quadrinhos, com coisas que elas acham interessantes, com desenhos, origamis, coisas que são desenvolvidas por elas, que é justamente esse mural interativo. Então, as paredes e corredores são espaços de convivência e de diálogo. Através desses gêneros textuais que são demonstrados em sala de aula, que são estudados, eu tenho os diálogos. Eu posso gostar de algo mais e colocar lá para interagir. Espaço de leitor, lugar de acesso à cultura letrada. E aí eu pergunto para vocês, qual é o espaço que vocês reconhecem como espaço leitor? Qual é o espaço que vocês reconhecem como espaço leitor? É só a biblioteca da escola? Não, professora, você pode reservar um cantinho. Exatamente isso que a gente também falou, né, Jusileide? Reservou um cantinho, um muralzinho de leitura, um espaço onde eu posso trazer material, eu posso trazer um livro que eu já li e não vou ler mais, colocar lá e fazer trocas. Esses espaços são desenvolvidos. A gente pode, a qualquer momento, escolher um espaçozinho ali para colocar esse material, distribuir no lugar que seja de fácil acesso, e não somente a biblioteca. Eu já vi algumas escolas que estão fazendo isso. Ao invés de ter um espaço, digamos que a escola seja um pouco maior, que tenha 2 pisos, por exemplo, ela coloca a biblioteca com aquela quantidade maior de livros num espaço, mas ela vai abrindo na sala de aula outros espaços em que eu posso distribuir esse material. Então, eu vou organizando de acordo com o que eu consiga fazer esse ambiente mais dinamizado, certo? Aí aqui, ó, para falar do espaço leitor, a equipe escolar deve promover a inserção desses espaços nos diferentes cantos da escola, disponibilizar murais com diferentes portadores textuais, ó, notícias, tirinhas, bilhetes, aquele muralzinho onde eu posso mandar cartinha para a pessoa que eu gosto, né, para minha professora, para coordenadores, para um outro colega, ou declamar poesias, né, escrever poesias e depois declamar. Possibilitar a troca de livros entre crianças, pais e equipes da escola. Organizar kits para cada sala de aula. Esses kits aqui, a gente pode montar esses kits com esse material que a gente tem em casa. Muitas crianças, a gente estava até com um projeto aqui esse ano mesmo,
No Maranhão tem uma menininha que ela tem mora numa comunidade um pouco distante. E ela começou a pedir doações de livros e montar a biblioteca para depois ela distribuir esses livros. É uma iniciativa própria de uma criança, gente. É muito interessante. De verdade. Deixa eu ver aqui. E agora, para finalizar, eu trouxe aqui um videozinho falando sobre essa divisão de ambiente em outras escolas fora da nossa realidade. E eu quero que vocês observem um pouquinho sobre isso, porque eu vou pedir outra atividadezinha relacionada a esse vídeo, tá? Quando eu colocar, vocês me dizem se o áudio tá bom ou não para vocês, tá bom? Podemos? As paredes rebatíveis, os móveis com rodízios, iluminações diferentes dentro da mesma sala, as próprias arquibancadas fora da sala de aula, em pátios, por exemplo, todas elas garantem que a gente possa montar o espaço de acordo com a exigência da aprendizagem. Como era essa escola? O professor na frente de uma lousa e várias carteiras enfileiradas? O espaço físico é parte fundamental da educação. Because once you're comfortable, you're better able to learn. When a student comes to the classroom at the beginning of the year, there is nothing on the walls. So they come into a classroom where there are desks, tables, chairs, and then the students are responsible for creating their classroom for that year. It's not the teacher who says, I'm going to put a poster here, I'm going to do this. We transfer the ownership of learning to the students. Rather, they put it as a responsibility of the professor. You see that you don't have any more classroom where it is designed in a 20th century pattern, where it is one row. 20th century learning environment is very much designed for passive learners. The students sit down, listen, the teacher is the one that talks and teach. Os balanços do quintal da educação infantil, por exemplo, foram desenhados para servir a muito mais utilizações do que apenas a de um balanço. Também é uma árvore para escalada, ele também é um objeto lúdico. O espaço, então, responde de novo às necessidades do aluno, quaisquer que sejam elas. Each student has the ability to sit on the couch, sit on a soft chair, sit on a hard chair, they can sit on the floor. So they have the opportunity to really meet their own needs because it helps them learn if they're sitting in a comfortable place. Where we talk about acquisition of 21st century skills, which are, in summary, say collaborative skills, teamwork, how to work as a team, interpersonal skills, how to relate to one another. So interpersonal skills and cultural skills become very important. In the dining hall, we mix them, so they sit with the kids and teachers from other tables. When we're all together in the morning and in the evenings, they're all together. And so it's part of this rich learning community that we get to meet and hang out with kids from other schools. We also have what's called a makerspace, where our students can go and make things in a place where we've recycled a lot of material that came from this campus when we remodeled it. A gente está falando de um espaço maker ultra profissionalizado que garante para os alunos a chance de eles estarem com ferramentas das mais simples até aquelas de caráter industrial para serem usadas na prototipagem dos seus projetos. At the high school level, what we are focusing on is getting them outside of the classroom and working in companies and places where they can learn about their passions. So they're not always at school, but that's what we want. We want them to go out into the world and learn what that looks like. A gente tem, portanto, um monte de espaços que servem para receber as famílias e para receber a comunidade, mesmo daqueles que não sejam nossos alunos, para que a gente possa garantir que a Escola Concept seja efetivamente um grande espaço de construção e troca de conhecimento. E a gente entendeu que, para isso ser possível, era importante que a escola estivesse preparada para receber pessoas da maneira mais ampla e intensa possível. One every quarter, every 3 months, we have an open campus, and we open it to just the community to come in and walk the trails. Otherwise, it's a closed campus. And on that day, the majority of the people that come to walk are the students who came for the school overnight program and their parents. They bring their parents, right? And it's so awesome because you have
the children becoming the teacher for their parents, and they're so proud. They walk the trails, and they point things out, and they identify plants. It's really great. Quer saber mais sobre os rumos da educação do futuro? Clica aqui e confira todos os episódios da nossa série. Deu para entender alguma coisa, meus amores? Conseguiram acompanhar? Conseguiram? Eu não acompanhei bem, não, professora. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Oi. Eu não acompanhei muito bem, não. Ó, Era muito rápido também. aqui ele traz a ideia, vai ficar gravadinho, depois vocês podem dar uma olhadinha. Aqui ele traz uma Certo. ideia de uma escola idealizada. Existem essas escolas? Existem. Não estão na nossa realidade agora, mas ele coloca como uma escola ideal, como ela deveria ser. Os espaços são totalmente diferenciados. Além dos espaços, eles têm um conteúdo diferenciado, porque eles, além de ter esse espaço maior em que eles podem experimentar, mostrar tudo diferente para o aluno, eles abrem esse espaço para uma comunidade maior, que não são só os alunos. Eles têm um programa de pernoite, onde os pais podem frequentar a escola com eles, fazem essa visita noturna, e eles abrem todos esses espaços para os pais adentrarem. E aí eles chamam essa metodologia e dizem que os alunos passam a ser professores de seus pais, porque eles vão mostrar como é que isso funciona. Então, aqui a gente tem várias dimensões de educação. Ela fala o seguinte: professores e alunos se sentam. A sala do professor não é exclusivamente, é um lugar em que ele vai conversar, interagir com os colegas, mas ele vai sair desse espaço para ficar junto com os alunos e vivenciar novas experiências. Aqui é a concept, como eles estão chamando, é a concepção de uma escola bem aberta, de um espaço de aprendizagem, de um ambiente de aprendizagem bem amplificado. Aqui eu vou deixar a minha questãozinha, né, para vocês. Vou abrir aqui um slide para colocar a questão e eu coloco também lá no grupo. Tá aqui. Responda. Vai ter que colocar direito, rapidinho, porque está acabando a nossa aula. Como é a escola? Como é o espaço? Como é o espaço de aprendizagem que você conhece? E como ele deveria ser? De acordo com tudo que a gente viu agora. Como é o espaço de aprendizagem que você conhece, que é o real, que a gente tem contato o tempo inteiro, e como é que ele deveria ser para que ele realmente tivesse uma aprendizagem efetiva? Aqui vai ficar como questionamento para vocês responderem até a semana que a gente vai ter aula. Então, vocês têm até o dia 3 de janeiro para elaborar um parágrafozinho para me responder isso. Parágrafo curto, conciso, vocês vão mandar da mesma forma que mandaram a outra atividade, certo? Tudo bem, meus amores? Tudo ótimo, professora. Ó, boas festas, Feliz Natal a vocês, né? Boas comemorações, muita saúde para todo mundo, muita proteção. A gente se encontra com fé em Deus em janeiro para concluir essa disciplina, tá certo? Certíssimo, professora. Para você também, viu? Um Boas cheirinho. festas, feliz ano novo, Natal. Amém. Muito obrigada para todas vocês. Está acabando. Saúde, paz. Para nós todos. Para nós todos. E aí a gente se encontra dia 4 de janeiro. Já marcadinho. Obrigada, Letícia, para você também, a todas vocês. É um prazer, viu? Igualmente. Tchau. Tchau, professora. Igualmente, viu? Obrigada, meus amores.